Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa quarta-feira, quartou aqui no canal daquele jeito. Vou trazer para vocês uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral dos jogos da quarta. Rodada bem interessante, tem diversos jogos aqui, vou tentar trazer as melhores análises para vocês para a gente lucrar nessa quarta-feira. Se você gostar dos meus palpites, só fortalece no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa aí o sininho para não perder nenhuma notificação, fechou? Roda a vinheta que a gente vai analisar os jogos agora dessa quarta-feira. Bom, minha tropa, vocês sabem que é de lei, aqui a transparência e a lealdade com vocês é 100%. Vou trazer vocês para o resultado que a gente teve na segunda, começando o nosso mês aí de maio. Foi 2-2, dois jogos a gente gabaritou os três cenários e dois jogos a gente tomou head em algumas linhas. Vamos dar uma acompanhada. Primeiro jogo aqui foi o jogo do Mallorca com o Atlético Bilbao. Eu falei para vocês que o Atlético Bilbao provavelmente marcaria nesse jogo. No finalzinho, um gol de pênalti marcou, foi 1-1 o jogo. Mais de 3 cartões teve 6, menos 13 escanteios teve 12. Os três cenários que eu falei para vocês bateu, gabaritamos nesse jogo. Jogo do Sevilha, tomamos 2 heads. A gente foi aqui para casa ou empate. O Sevilha vinha de uma consistência bem forte jogando em casa, mas perdeu para o Girona. Já é o segundo jogo que o Girona me dá head. Eu fui a favor do Real Madrid, o Girona venceu. Fui a favor do Sevilha, o Girona venceu. E se a gente analisar aqui, tropa, a gente vai perceber que a maioria dos heads que eu tomo é quando eu faço para vocês caso um empate, dupla chance ou resultado final. Quando a gente vai para gols, cartões e escanteios, normalmente a gente forra. A maioria das vezes a gente forra. Quando vem o head, é porque eu indiquei para vocês caso um empate, dupla chance ou resultado final. Até aqui no jogo, por exemplo, do Vasco, a gente foi para casa um empate no Vasco, foi o head que a gente tomou também. O Vasco perdeu jogando em casa para o Bahia. Foi apenas 1-0 o jogo. Cenário de escanteios e cartões nesse jogo do Vasco bateu. O outro jogo que a gente gabaritou foi o jogo do Everton e do Leicester. Os três cenários a gente gabaritou. E no jogo do Sevilha a gente foi para mais de 3 cartões, teve apenas 2. Mais de 6 teve 7 escanteios. Sobre o bilhete pronto também do nosso canal, a gente tomou um head porque a gente foi para mais de 1,5 no jogo do Everton, foi 2-2 o jogo. E a gente foi para o empate ou Sevilha e a gente tomou head. Eu ia indicar para vocês o menos de 3,5. Eu inclusive falei no vídeo para a gente ir para menos de 3,5 no jogo do Sevilha. Eu fiz um bilhete duplo para mais de 1,5 e para o menos de 3,5 no jogo do Sevilha e bateu. Tá até passando aqui na tela para vocês, porque era o bilhete que eu ia indicar para vocês. E aí, por que eu estou trazendo isso aqui, esse cenário para vocês antes da gente analisar lá? Porque é muito importante vocês verem todos os palpites, porque assim vocês conseguem montar, por exemplo, esse cenário que eu montei ali de menos de 3,5 e o mais de 1,5 no jogo do Everton. Foram vários cenários que eu trouxe para vocês que vocês conseguem montar os próprios bilhetes. Então não fiquem apenas no bilhete no final do vídeo. Não fiquem apenas dependendo do bilhete que eu entrego no final, porque os palpites são valiosos e se vocês souberem filtrar, vai trazer resultado para vocês. Então não fiquem apenas no bilhete pronto, utilizem muito os palpites que eu trago aqui para vocês. Fechou? Já falei demais, já enrolei, eu não gosto de falar muito, mas hoje aqui era necessário. Começando aqui, vamos agora para quarta-feira, que é o que interessa para vocês. Bom, minha tropa, começando a nossa quarta, às 13 horas, tem o jogo da Juventus versus o Lecce. O Lecce, pessoal, se eu não me engano, está em 14º, não está numa situação muito bem aí na Série A da Itália. Já a Juventus vem nas primeiras posições. Se a gente der uma conferida na odd 1,57 para a Juventus, é uma odd que me atrai para levar para ao vivo, sendo sincero com vocês, contra uma odd 6 do Lecce. Se a gente der uma conferidinha aqui na classificação, a Juventus vem em terceiro, está com 32 jogos, venceu 18, empatou 6 e perdeu 8. Fez 48 gols em 32 jogos e sofreu 27. Tem menos de um gol sofrido por jogo. Está com 60 pontos, é interessante vencer, porque a Inter está colada aqui com 57. Se a Inter vencer, vai a 60. Então a Juventus pode ir para a quarta posição. E o Milan também está com a mesma pontuação. É muito importante esse jogo para a Juventus, manter na posição de terceiro colocado. Até se vencer, pode ultrapassar a Lazio. Então é um cenário interessante para a Juventus. Já que o Lecce em 16º, 32 jogos, venceu 7, empatou 10 e perdeu 15. Fez aqui 27 gols em 32 jogos e sofreu 38 gols. Cenário interessante para quê, pessoal? Empate anula a favor da Juventus, porque em casa ela vem muito bem. Empate anula, como eu falei, na dupla chance a gente normalmente toma head, mas não tem outro cenário pela odd a não ser esse. A gente poderia até arriscar um mais de 1,5 para quem quiser ir para gols. Mas na dupla chance eu vejo um certo valor, porque a Juventus em casa vem bem. Só perdeu o último jogo para a Napoli, que é a líder do campeonato, joga muito bem a Napoli. Empatou aqui com a Inter em 1-1, os outros jogos venceu.
E fora o Lecce, vem de 4 derrotas e uma vitória. Acho muito difícil o Lecce vencer a Juventus em casa, sendo sincero com vocês. Então eu computaria o empate anula com uma odd de 1,20, tá interessante. Quem quiser se arriscar por mais de 1,5, a odd aqui por mais de 1,5 tá 1,40. Eu vou ficar no empate anula a favor da Juventus. No cenário de escanteios, a Juventus tem uma média de 4,3 escanteios por jogo e o Lecce tem uma média de 3,5. Eu operaria para menos 13 escanteios. E no cenário de cartões, 2,3 cartões do lado da Juventus contra 1,7 do lado do Lecce. Eu operaria aqui para menos 7 cartões. É o que eu faria nesse jogo da Juventus. Nosso próximo jogo é pela Premier, jogo do Liverpool versus o Fulham, jogo às 16 horas. A odd está 1,25 para o Liverpool contra uma odd de 11 ao Fulham. Essas odds ultimamente das casas de apostas elas estão de sacanagem, tropa. Vou ser bem sincero com vocês. A cotação a 1,25 para o Liverpool jogando em casa, ela até é justa, mas essa odd de 11 para o Fulham não é uma odd muito justa. Sendo sincero com vocês, o Fulham deu trabalho para o Manchester City no último jogo. Manchester City venceu por 2-1. Eu até falei para vocês que o Fulham ia marcar porque estava jogando em casa. E se a gente der uma olhada, é porque o desempenho do Fulham fora não vem muito bem, se eu não me engano, ó. Vem mal. Então é por isso que a odd está alta. Vem de 4 derrotas e uma vitória. Aqui justifica aquela odd ali. O Liverpool vem bem também em casa, né? É um time embaçado, vem de 4 vitórias e um empate. Então é por isso que a odd está muito alta para o Fulham vencer. É um jogo para mais de 1,5 gols, mas eu vejo o jogo para menos de 4,5 também. Para mim aí o time do Fulham é um time que sabe segurar bem as pontas. Contra o Liverpool aí, que vem de uma sequência positiva, mas há um tempo atrás estava sofrendo. Então eu iria para quê? Menos de 4,5 gols, tá? Com uma cotação interessante. A gente já vai dar uma olhada, tá? Na classificação vamos ver aqui primeiro. O Liverpool está em quinto colocado, 33 jogos, venceu 16, empatou 8 e perdeu 9. Fez 65 gols em 33 jogos e sofreu 42. O time do Liverpool faz praticamente 2 gols por jogo. Já que em décimo o Fulham, 33 jogos, venceu 13, empatou 6 e perdeu 14. Fez 45 gols em 33 jogos e sofreu 45. Vem de uma race de 3 derrotas e 2 vitórias. Já o Liverpool vem melhor de 4 vitórias e um empate. A race do Liverpool está muito bem. Essa odd 1,25 eu não sei se eu me arriscaria. Vai que empata o jogo. Para mim não é uma odd agradável para eu operar a favor do Liverpool. Eu faria aquele menos de 4,5. Só deixa eu dar uma olhada no acima e abaixo. Porque para mim é interessante. Eu não vejo o jogo para mais de 4 gols. O Liverpool pode ganhar, mas eu não vejo o Liverpool goleando o time do Fulham. Gosto do time do Fulham, acho que não vai sofrer tanto assim não. Fora de casa, o Fulham, dos últimos 5 jogos, 4 de 5 deu menos de 4,5 gols. E em casa aqui, ó, o time do Liverpool, os últimos 3 de 5 deu mais de 4,5. Eu acredito que possa ser jogo para até 4 gols, mas não mais do que isso. Para mim, eu faria pela cotação da odd, porque o mais de 1,5, tropa, tá com uma cotação muito baixa, tá? Ó, o mais de 1,5 tá com 1,13, não vale a pena para mim. Para mim, para montar um bilhete legal tem que ser acima de 1,20. Então aqui o menos de 4,5, o menos de 4,5 tá com uma odd de 1,30. Eu faria esse menos de 4,5. Eu vou me arriscar. Eu, Léo Freitas, vou me arriscar para esse menos de 4,5 gols com uma odd de 1,30. Para mim, o Fulham vai segurar muito bem o time do Liverpool. No cenário de escanteios, o Liverpool tem uma média de 4,7 escanteios e o Fulham 3,8. Eu operaria também para menos 13 escanteios. Já no cenário de cartões, 1,7 do lado do Liverpool contra 2,8 do lado do Fulham. Eu operaria aqui para menos 6 cartões, menos 6. Quem quiser garantir vai para menos 7. Vai depender muito da odd aí também. Nosso próximo jogo também é pela Premier, jogo do Manchester City versus o West Ham. O West Ham já é um time melhor do que o Fulham, pelo menos fora de casa. Jogo às 16 horas. Aqui pode ser que o Manchester City sofra um pouquinho com o West Ham. Obviamente a vitória do City é uma cotação talvez interessante, odd 1,20. Não sei se eu me arriscaria contra uma cotação 13 ao West Ham. O West Ham que nos últimos 5 jogos, ó pessoal, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Manchester City, 5 vitórias. É um time muito forte, o Manchester City, não tem o que falar. Tá aqui brigando com o Arsenal por pontuação, não pode mais perder também. Tá com um jogo a menos e tá com 76 pontos. O Arsenal tá com um jogo a mais e tá com 75. Mas o Manchester City quer garantir o título o quanto antes. Então vai jogar todo o jogo como se fosse uma final. Vem de 24 vitórias em 32 jogos, empatou 4 e perdeu 4. Fez 84 gols, melhor ataque aqui do mundo, né? É considerado o melhor ataque do mundo atualmente. 84 gols em 32 jogos e sofreu 30. Muito forte aqui o ataque do Manchester City. Vejo o jogo para mais de 2,5. Até porque o West Ham pode ser que marque, pode ser que faça algum gol.
o mais de 2,5 é um cenário que me agrada. A odd para quem quiser arriscar para mais de 2,5, pagando 1,44, é um jogo que o Manchester City vai atacar com toda a força, mas eu também vejo um gol no primeiro tempo, tá? É uma cotação que me interessa. A maioria dos jogos do Manchester City acontece um gol no primeiro tempo, o que me atrai para fazer isso aqui. É arriscado, provavelmente eu não vou operar em gols aqui nesse jogo, eu só vou operar em escanteios e cartões, mas 0,5 a 1,22 para sair um gol no primeiro tempo, eu vejo extremo valor, porque o Manchester City é um time que gosta de matar o jogo logo cedo. Faz muitos gols logo nos primeiros minutos. O último jogo o Manchester City marcou aos 4 minutos de jogo. Então, mais de 0,5 gols no primeiro tempo, vejo um certo valor com uma odd de 1,22, tá interessante. É o que eu faria aí para vocês. Quem não quiser, vai no mais de 2,5 com uma odd de 1,44. Fechou? No cenário de escanteios, o Manchester City tem uma média de 5,6 escanteios e o West Ham 3,2. Aqui eu operaria para menos 13 escanteios. No cenário de cartões, 1,2 do lado do Manchester City contra 1,7 do lado do West Ham. Aqui eu também operaria para menos 6 cartões. Nosso próximo jogo é pela rodada 33 da Série A da Itália. Tem o jogo do Milan versus a Cremonese, às 16 horas. Tropa, sendo sincero aqui com vocês já de cara, o Milan jogando em casa é um cenário que me atrai. O Milan está ali nas primeiras posições, a Cremonese não vem tão bem. Odd 1,33 é uma cotação baixa contra uma odd 9,50 da Cremonese. Eu não me arriscaria para a vitória secar o Milan, eu prefiro pegar o mais de 1,5. O mais de 1,5 está com uma cotação um pouco menor e pode ser que a Cremonese faça algum gol. Então não vou me arriscar nessa odd seca aqui ao Milan, prefiro pegar o mais de 1,5. Até porque se a casa de aposta está com uma cotação tão baixa assim ao Milan, é porque vai ser um jogo muito aberto, muito propício para o Milan marcar mais de um gol. Então mais de 1,5 é um cenário que me agradaria. Se a gente der uma conferida aqui na classificação, o Milan está em quinto, aquele cenário que eu falei para vocês, 57 pontos, se vencer vai a 60. Essa tropa toda que está toda colada, né? Todo mundo está com a pontuação bem semelhante, tirando o Napoli que está disparado lá na frente. Já a Cremonese aqui está bem abaixo, 19ª, 32 jogos, venceu apenas 3, empatou 11 e perdeu 18, fez 28 gols em 32 jogos e sofreu 58. É uma equipe que sofreu bastante gols. O Milan aqui fez 52 gols em 32 jogos. Para mim é jogo para mais de 1,5. Um forte vai jogar contra um fraco, um cenário relevante para mim para mais de 1,5 gols. Se a gente der uma conferida aqui na odd, o mais de 1,5 está com 1,25. É uma odd interessante para a gente ir para mais de 1,5 no jogo do Milan. No cenário de escanteios, o Milan tem uma média de 4,6 escanteios e a Cremonese 3,1. Aqui eu operaria também para menos 13 escanteios. Já no cenário de cartões, 2,5 cartões do lado do Milan contra 3,5 do lado da Cremonese. Aqui eu me arriscaria para menos 8. Acho que o menos 8 vai estar com uma cotação interessante para a gente fazer. Então a gente vai para menos 8 cartões. O nosso próximo jogo também é um favorito, jogando em casa contra um time fraco. O Atlético de Madrid contra o Cádiz às 17 horas. Odd 1,30 para o Atlético de Madrid contra uma odd 10 para o Cádiz. Se a gente der uma conferida na classificação, o Atlético de Madrid vem em terceiro colocado, 32 jogos, venceu 20, empatou 6 e perdeu 6. Fez 55 gols em 32 jogos e sofreu 25. Tá com 66, se vencer vai a 69. Pode até tirar a segunda colocação do Real Madrid. Já o Cádiz vem aqui embaixo, 14º, 32 jogos, 8 vitórias apenas, 11 empates e 13 derrotas. Fez 25 gols em 32 jogos, sofreu 44. Para mim é jogo para mais de 1,5. É um jogo relevante para o Atlético de Madrid, pode tirar a posição ali de segundo colocado do Real Madrid. Vejo é um cenário interessante para mais de 1,5 gols. Se a gente der uma conferida aqui no acima e abaixo, os últimos 5 jogos do Atlético de Madrid em casa, 4 de 5 deu mais de 1,5. E fora aqui o Cádiz, deixa eu dar uma olhadinha, os últimos 3 de 5 fora de casa deu mais de 1,5. De 15 jogos sofreu 21 gols. É jogo para mais de 1,5, tá, tropa? Ainda mais o Atlético de Madrid jogando em casa. Se a gente conferir na odd, o mais de 1,5, 1,22. É o que eu faria aí para vocês no pré-live. No cenário de escanteios, o Atlético de Madrid tem uma média de 5,8 escanteios e o Cádiz 3,3. Eu operaria para mais de 6 escanteios. Acredito que o Atlético de Madrid produza mais escanteios que o Cádiz, então eu iria para mais de 6. No cenário de cartões, 1,7 do lado do Atlético de Madrid contra 2,8 do lado do Cádiz. Aqui eu vou para mais de 3, porque a média do juiz ela é muito alta. É acima de 5 cartões por jogo. Então eu faria mais de 3 cartões na partida. Fechou? Agora, tropa, vamos para a Copa Libertadores.
São jogos de fase de grupos, então mais cautela, mais cuidado. Eu gosto de operar muito mais em jogos de pontuação, pontos corridos, do que simplesmente a fase de grupos ali, que é muito mais disputado. São jogos que é mais difícil da gente prever, principalmente no cenário de pré-live. Então, muita cautela. Odd 1,55 para o Inter vencer em casa contra o Nacional com uma odd 7. O Nacional é um time que está em primeiro no grupo. Se a gente der até uma conferida aqui, ó, o Nacional está em primeiro e o Inter em segundo. É um jogo muito disputado. Vai ser um jogo muito duro, vai ser um jogo muito faltoso, um jogo muito parado no meu ponto de vista. Eu vou estar nesse jogo aqui do jogo do Inter, vou lá para torcer, mas vai ser um jogo muito complicado para o Internacional. O que eu faria é um menos de 3,5 que nunca falha. O time do Inter, a maioria dos jogos dá menos de 3,5. E é um cenário que eu gosto de operar. Ainda mais com essa relevância da partida, um jogo muito difícil. O Nacional venceu os 2 jogos pela Libertadores, mas na sua competição não é uma equipe tão forte fora de casa, que é um cenário que me atrai para fazer até uma vitória seca ao Inter com aquela odd 1,55, mas não é indicação não. O Inter venceu o Metropolitanos por 1-0 e empatou com o Independente Medellín em 1-1. O time do Nacional está com 6 pontos, fez 4 gols e sofreu 2, já o Internacional fez 2 gols e sofreu 1, e está com 4 pontos. Se o Inter vencer, vai a 7, ultrapassa o Nacional. Se a gente der uma conferida aqui no H2H, o Internacional em casa está muito bem. Vem de 4 vitórias e 1 empate. E o Nacional vem aqui de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Os últimos outros jogos aqui, ó, é um time mais inconsistente. Pode ser que o Inter vença, é muito arriscado. O que eu faria aqui para vocês em pré-live? Um menos de 3,5. Para mim não falha. Os últimos 5 jogos do Nacional fora de casa, os últimos 5 deu menos de 3,5. É um time que segura muito bem as pontas. E o Internacional em casa, dos últimos 5, todos eles deu menos de 3,5. Para mim é under menos de 3,5 aqui nesse jogo, vai ser um jogo muito difícil. Menos de 3,5. É um cenário até interessante desse jogo terminar empate no primeiro tempo. De o jogo terminar empate no primeiro tempo, tá? Vou até dar uma olhada na odd, vocês coloquem o troco do pão. Coloquem o troco do pão. A cotação para o empate no primeiro tempo está 2,20. Então coloquem o troco do pão, quem quiser, no pré-live. É arriscado, pode ser que o Inter já marque no primeiro tempo. Isso é o que eu espero, tá? Sendo muito sincero com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui para o menos de 3,5 para a tropa. Menos de 3,5, 1,25. É o que eu faria aí para vocês, fechou? No cenário de escanteios, o Inter tem uma média de 8,5 escanteios e o Nacional 5 cantos. Eu operaria para mais de 6 escanteios ou até mais de 4 escanteios para o Inter. É um pouco mais arriscado, mas eu faria porque a média do Inter jogando em casa é uma média de escanteios alta. No cenário de cartões, 2,9 cartões do lado do Inter contra 3 cartões do Nacional. Aqui, para garantir, eu operaria para mais de 3. Para mim vai ser um jogo muito faltoso. E para arriscar, eu operaria para mais de 4 cartões. Vai estar com uma cotação melhor se abrir o cenário de cartões. Continuando os jogos da Libertadores, tropa, o Atlético Mineiro enfrenta o Alianza Lima. Esse time aqui do Alianza Lima é embaçado, vem bem aqui na classificação. Se a gente der uma olhada aqui, ó, tá em segundo colocado, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Fez 2 gols, sofreu 1. Vem de 1 vitória e 1 empate, como eu falei para vocês. Já o Atlético Mineiro em último colocado. Perdeu um jogo para o Libertad por 1-0 e o outro jogo perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. Veja o jogo aqui, sendo sincero com vocês, para menos de 3,5. Esse time aqui do Alianza Lima sofreu poucos gols, então não vejo outro cenário. Mesmo o Atlético Mineiro sendo um jogo de extrema importância, eu não vejo eles goleando esse time aqui não. Se a gente der uma conferida nos últimos jogos do Alianza Lima, os últimos 5 jogos fora de casa, apenas um passou de 3,5. E em casa, o Atlético Mineiro, dos últimos 5 jogos, todos eles deu menos de 3,5 gols. É o que eu faria aqui nesse jogo. Tá com uma odd 1,44. Eu me arriscaria nesse menos de 3,5. Já no cenário de escanteios, o Atlético Mineiro tem uma média de 6 escanteios por jogo e o Alianza Lima tem uma média de 3,4. Eu operaria para mais de 6 escanteios. No cenário de cartões, 2,8 do lado do Atlético Mineiro contra 4,4 do Alianza Lima. Tem uma média bem alta esse time aqui. Eu operaria para mais de 3 cartões. É o que eu faria no pré-live nesse jogo. Para finalizar nossa rodada dessa quarta-feira, tem Barcelona do Equador contra o Palmeiras às 9h30. Esse jogo também é às 9h30. Se a gente der uma conferida na odd, 4,20 para o Barcelona do Equador contra uma odd 1,95 do Palmeiras. O Palmeiras jogando fora é um cenário que me atrai para menos de 3,5. Até porque o Barcelona do Equador em casa é um time embaçado. Dos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias. Tem um PPJ bem interessante. Já fora que o Palmeiras vem de 3 empates e 2 derrotas. Já olhando nesse cenário, para mim é jogo para menos de 3,5. É um jogo relevante para o Palmeiras, porque não está numa boa situação. Se a gente dar uma olhada aqui, está em último também. 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Fez 3 gols, sofreu 4. Venceu por 2-1 Cerro Porteño.
e perdeu para o Bolívar por 3-1. Já o Barcelona em segundo, numa situação mais confortável, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, 3 gols marcados contra 3 gols sofridos. Todos os times, tropa, estão na mesma pontuação. A única diferença aqui é que o Palmeiras tem um saldo de gols negativo. Então o que eu faria aqui? Menos de 3,5. Para mim vai ser um jogo muito difícil porque o Palmeiras vai jogar fora de casa. Então eu iria para menos de 3,5 nesse cenário. O Barcelona é um time bom, é um time com um PPJ interessante e o Palmeiras também. Então vai ser um jogo muito equilibrado no meu ponto de vista. É cenário para menos de 3,5. Se a gente der uma conferida aqui na odd, tá com uma cotação 1,25. É um cenário interessante para menos de 3,5 nesse jogo. No cenário de escanteios, o Barcelona tem uma média de 5 escanteios e o Palmeiras 6,1. Eu operaria para mais de 3 escanteios para o Palmeiras. No cenário de cartões, 2,2 do lado do Barcelona contra 1,8 do lado do Palmeiras. Eu operaria para menos 8. Vou me arriscar para menos 8 cartões. Quem quiser operar para over, vai para mais de 2 ou mais de 3, dependendo da odd. Feito? É o que eu computaria para vocês operarem em pré-live nessa quarta-feira. No bilhete pronto, como que a gente vai? Menos de 4,5 gols no jogo do Liverpool, a gente vai se arriscar para esse menos de 4,5 gols e menos de 3,5 gols no jogo do Palmeiras. Forma um bilhete com odd 1,62, um odd interessante para a gente operar nessa quarta-feira. Fechou? Se vocês gostaram dos meus palpites, deixa aquele like e se inscreva no canal se não for inscrito. E muita cautela, sigam gestão de banca. Coloquem no máximo 3% do capital de vocês por bilhete pronto aqui no canal. É a indicação do bruxo para vocês terem uma boa gestão de banca. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!